Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula número 9 do curso de Python do básico ao intermediário. Hoje a gente fala sobre operações dos nossos containers, das nossas coleções, né? Na aula passada a gente falou sobre operações de strings e hoje a gente fala sobre operações de tuplas, listas, dicionários e conjuntos. Então vamos ver, na aula passada a gente levou 40 minutos, né, para falar sobre as operações de strings, então eu tenho aí uma boa e uma má notícia, né? A má notícia é que nessa aula a gente vai ver operações, a gente vai ver métodos de 4 coisas, não só uma, né, não só de string. A boa notícia é que uma parte dessas operações, uma parte desses métodos é compartilhado entre as coleções. Então, coisa que a gente vai ver na lista, por exemplo, a gente também vai ver no dicionário, certo? Vamos começar falando do mais simples, que é a tupla. A gente já tira ela aí da reta. Então eu vou fazer aqui minha pastinha para aula 9. Essa aula 9 vai lá para o repositório depois, né? Como de costume. E dentro dela eu vou fazer um tupops, operações de tupla. E vamos abrir esse cara aí, já vou fechar. Aliás, eu acho que eu já vou criar todos os arquivos, porque eu já sei quais que eles serão. Que vai ser list, dict e set, né, de conjunto, ops.py. Ele deve fazer os 4 arquivos pra gente. Fez os 4 arquivos, é isso aí mesmo. Legal, vamos começar pela tupops, operações de tupla. Vou fazer, como de costume, minha função main, não sei ainda o que eu vou colocar aqui. Main abre e fecha ponto main. Lembrando que vocês vão aprender isso aqui muito em breve. Logo logo a gente chega na aula sobre módulos, sobre modularização de código e a gente vai entender o que é esse negócio aqui. Por enquanto vocês só precisam saber que funciona, tá bom? E vamos fazer então operações de tuplas. Vou criar uma tupla, vou fazer um T igual, não sei, vou colocar alguns dados aí. A tupla a gente normalmente faz com tipos diferentes, então eu vou fazer exatamente isso. Vou colocar meu nome e vou colocar minha idade. E isso já é uma tupla válida. O próprio PyCharm já fala pra gente, né? T é uma tupla com string inteiro. E inclusive esses tipos aqui, isso aqui muda conforme você muda essa tupla, né? Então se eu deixar aqui só meu nome, vai ser só uma tupla de string. Se eu colocar aqui idade, sei lá, maior de idade, né? Sei lá, deixa um true aí, um verdadeiro, não importa muito o que é. Ele vai colocar aqui, ó, string, inteiro e booleano. Então tudo vai no tipo da tupla, né? Se for 2 strings também, eu vou transformar esse 30 em string. Ele mudou aqui, ó, T de string, string bool. Colocar o booleano também em string, T é uma tupla de string, string, string. Então, é isso aí. A tupla, a gente usa a tupla para colocar tipos diferentes, principalmente para retornar mais do que um dado de uma função. Vamos lá. Fazer a mesma coisa que eu fiz ontem, né? Ontem, quero dizer, na aula passada de operações. E colocar T ponto para ver quais são as operações. A gente vai ver que são bem pouquinhas, a gente só tem count e index para tupla, até porque a gente não muda a tupla, a gente não opera em cima da tupla no sentido de mudar o conteúdo, de colocar, de tirar, não, a gente sempre coloca ou tira, a gente sempre cria, né, tuplas adicionais com mais itens ou com menos itens. Então vamos fazer esse count primeiro, eu vou fazer o print, colocar aqui o f string com chaves, já vou colocar igual para não esquecer e vou colocar aqui t.count. Vamos contar alguma coisa. Primeiro eu vou contar um 15, depois coloquei string. Primeiro eu vou contar um 15 e depois eu vou colocar um 30. Vou contar o 30, quantas vezes o 30 aparece. Já vou executar. E já vai mostrar pra gente aí que t.count15 é 0, ou seja, ele não encontrou o valor 15 na tupla, só que ele encontrou uma vez, né, uma ocorrência do 30, que é esse 30 aqui. E a gente pode fazer, por exemplo, com string para ver que não funciona da mesma forma, né? Inteiros não são strings, então se a gente buscar por strings, ele vai dizer que não encontrou nenhuma ocorrência, certo?
Se a gente colocar um 30 a mais aqui, seja lá o que for esse 30, seja lá o que quer que ele represente, aí ele vai dizer que a contagem de 30 encontrou duas ocorrências. Beleza? Legal. A gente também usa o index, né? Então print fstring, abre chave, coloca igual para não esquecer, t.index. O index a gente está procurando o índice de alguma coisa. Vamos procurar então um 30 aqui, ó. Ele dá um erro de valor, dizendo que o x que a gente passou para o index, no caso 30 em string, não existe na tupla, certo? Mas se a gente colocar assim, aí já dá certo e ele diz inclusive que o índice é 1. Obviamente ele está falando da primeira ocorrência do 30, né? São dois 30 aqui, ele vai mostrar só o primeiro, a menos que a gente defina esse start, que é opcional. Se a gente vier aqui e falar que o start é a partir da posição 1, ele vai procurar a partir da posição 1 e vai dar pra gente a posição 1. Se a gente falar que é a partir da posição 2, ele vai falar que tem na 2. Se a gente falar que é a partir da posição 3, que já não existe mais na tupla, né? Ele vai tentar, né, procurar a partir da posição 3 e diz, né, que o 30 não existe a partir da posição 3 na tupla. Claro, não existe posição 3 nessa tupla, 0, 1, 2. Então, claro que ia dar um erro aí. Beleza? Normalmente a gente não passa esse start. A gente só quer saber o primeiro índice mesmo e acabou. Existe uma forma ainda de a gente fazer essa verificação sem que ela dê um erro, né, pra gente, né? Mas aí seria mais uma mistura do index e do count do que qualquer outra coisa. Uma mistura nem tão boa assim, porque ele não fala nem quantos tem e nem que índice tá. Ele só diz pra gente se existe. Então vamos fazer isso. Vou criar um novo print aqui, né? Vou escrever um novo print. Aspas, chave igual. E vou fazer o seguinte. Eu vou escrever 30 em string, né? Com aspas, em t. Então, estou perguntando se a string 30 existe em t, dentro de t. Já vou fazer o mesmo com este cara aqui. 30 inteiro, né? 30 numérico. Então, o string, ele fala que é falso esse cara aqui. Então, não existe a string 30 na nossa tupla T. Mas existe o inteiro 30 na nossa tupla T. Ele encontra aqui, né? Não importa em qual índice que ele encontra, não importa quantas ocorrências existem, ele só diz que existe. Isso aqui poderia ser representado em termos de count, né? A gente pode vir aqui e falar... Deixa eu colocar chaves... A gente pode falar t.count, a string 30, maior do que 0. É a mesma coisa, né? Se a gente executar esse cara aqui, deixa eu colocar um espaço aqui para ficar melhor a visualização. Então a contagem de 30 não é maior do que 0, né? Ela dá falso aí, é exatamente o mesmo resultado aqui. E a contagem de 30 numérico, né? 30 texto dá falso e 30 numérico maior do que 0 dá verdadeiro. Porque esse count aí ele vai dar 2, né, no caso. Porque a gente tem 2 30s na nossa dupla. Certo? Então, é quase a mesma coisa. Não estou dizendo que o Python faz dessa forma. Eu acho que a forma como o Python faz aí para esse operador deve ser, com certeza reusa em algum lugar, mas eu acho que ele reusa o index, né? Então ele trata esse erro do index, caso ele não exista, e como ele acha só a primeira ocorrência, tudo que ele precisa saber, né, se existe a primeira ocorrência. Então ele tenta pegar o índice. Se ele encontrar o índice, significa que o elemento está, né, na tupla. Se ele não encontrar o índice, significa que não está. Se der um erro, significa que não existe na tupla. Então ele dá que esse cara é falso, né? Ou pelo menos é assim que eu imagino que funcione por baixo dos panos. Vamos lá? Vamos continuar? Então isso aqui é basicamente o que a gente tem que ver de operação de tupla, tá bom? Tem uma coisinha só que eu quero mencionar, que a gente vai começar a usar em loops, quando a gente tem loops com listas.
Então, por exemplo, se a gente tem for t in, aí tem uma lista aqui com duas tuplas, vamos colocar Fabrício 30, vamos colocar fulano 33, t vai ser uma tupla, certo? Então eu vou fazer aqui, ó, deixa eu montar só para o Python não reclamar, t é uma tupla, ele não tá sabendo aqui no caso, precisa dar um outro nome, TL, de tupla loop. TL é uma tupla de string inteiros. String inteiros. Se a gente vier aqui, a gente consegue, né? Print TL0, TL1. Então tá aqui, Fabrício 30, fulano 33. Mas existe uma outra forma de pegar esses valores que é desconstruir a tupla. Que é fazendo o seguinte, assim ó, nome, idade. E a gente consegue fazer com que a variável nome seja só as strings e a variável idade seja só os números. Tanto que se a gente colocar aqui, né, ele não sabe, infelizmente. Mas tudo bem, nome, idade. Deveria saber, né? Ele deveria saber que nome é uma string e idade é um inteiro. O VS Code saberia, já que isso aqui é um inteiro e que isso aqui é um string, mas tudo bem. Nós sabemos e é isso que importa, certo? Legal, vou imprimir isso aqui, vou colocar dessa forma aqui, aí a gente vê, nome igual, idade igual, vamos lá imprimir, tem ó, nome Fabrício, idade 30, nome fulano, idade 33. Certo? Isso a gente vai começar a usar daqui a pouco, então vocês não precisam se preocupar agora. Mas logo logo a gente começa a ver isso aí quando a gente fizer alguns exemplos aí, usando alguns exemplos mais pesados com funções e loops e tudo mais. A gente vai fazer logo logo esse exemplo aí. Daqui a pouco eu tô com ideias de fazer um exercício simulando uma feira, onde a gente pode comprar frutas, temperos e sei lá como é que vai ser esse negócio. Eu ainda não pensei detalhadamente, eu só tive ideia. Vamos lá então, acabou as operações de tupla, vamos seguir para as operações de lista. Vou fazer a mesma coisa, acho que eu já vou deixar isso aqui pronto em todos os arquivos, inclusive, porque eu vou ter isso aqui em todos eles sem exceção. Então, vou copiar, colar e colar. É isso. Vou criar minha lista. Minha lista L vai ser aqui, ó, Fabrício, fulano e o ciclano. Vou colocar o mouse em cima para ver que é uma lista de strings. Lembrando que a lista ela não mostra igual a tupla, né? A tupla a gente coloca 3 strings, ele vai colocar tupla de string, de string, de string. Por quê? Porque a tupla pode ter tipos diferentes. A lista, não. O Python deixa. Se você tentar, você vai conseguir. Mas a verdade é que a lista deve ser de um elemento só. Por isso que fica um string aqui. Para provar para vocês que funciona, mas que não deve ser feito, eu vou colocar um 12 aqui, que é um inteiro, né? Aí ele já fala que a lista é uma lista de strings ou de inteiros, ou seja, a gente não tem como saber o que vai ser o próximo elemento. Vou vir aqui, ó, para cada elemento na minha lista, elemento pode ser string ou int, então eu vou ter que saber o que eu vou fazer com ele. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma concatenação com string, eu tenho que tomar cuidado para saber se elemento é string, né? Então, elemento mais, sei lá, outra string e rodar isso aí. Ele fala Fabrício outra string, fulano outra string, ciclano outra string, mas ele explode aqui no final dizendo que não dá para somar inteiros e strings, né? Isso aí ele reclama. Então, ou a gente precisa fazer uma checagem, né, perguntando se o elemento é uma instância, elemento de string, é uma instância de string, né, é do tipo string, aí beleza, aí eu posso vir aqui e falar e tratar ele só como string mesmo. Caso contrário, vamos ver, ó, aí ele imprime só as strings, else print ln.
e imprime finalmente o 12 aqui embaixo, né? Engraçado, o PyCharm ainda não sabe nesse ponto se ele é string ou inteiro. O VS Code vence nesse caso aqui. O VS Code consegue discernir a partir desse ponto que ele é uma string e a partir desse ponto que ele é inteiro. E o PyCharm não sabe. Isso é interessante, não sabia disso. Legal, vamos lá. Vamos fazer as operações que a gente já conhece, tá bom? Que a gente já conhece, que a gente literalmente acabou de ver nas nossas operações de dupla, que eu falei que vai ter as mesmas operações, né? Então vamos fazer L ponto e tem o index. Tem o index, eu vou pedir o index do fulano. Vou pedir o index do Fabrício. Eu vou pedir o find. Tem find? Não tem find, né? Eu vou pedir o count de Fabrício. Eu vou pedir o count de Ciclano também. Essas operações a gente literalmente acabou de ver, né? Nas operações de dupla. Elas estão disponíveis para a lista também. Ah, professor, isso significa que a gente consegue usar aquele in também? Então eu posso fazer Fabrício in L? Sim, podemos. Inclusive a gente pode fazer isso aí na grande maioria das coleções. Dicionários, conjuntos, tuplas, filas, pilhas, o que quer que a gente consiga acessar, a gente muito provavelmente consegue usar o in para verificar se existe se o elemento existe na coleção. Vou vir aqui e vou fazer Fabrício in L igual, vamos executar, tá lá, verdadeiro, né? Ele diz que o Fabrício existe na lista L, certo? O índice do fulano está em 1, o índice do Fabrício está no 0, tá certo, né? A contagem de Fabrício é 1 só e a contagem de Ciclano são 2. E o Fabrício se encontra na lista. Legal. Quando a gente viu primeiramente sobre listas, né, a gente já viu algumas operaçõezinhas, vamos dar uma olhada de novo nelas, então vamos fazer aí, eu preciso, na verdade, sabe do que? Eu preciso disso aqui, disso aqui, disso aqui, pronto para mim, então eu vou copiar isso aqui e deixar meio que no meu Ctrl V, ou então eu posso deixar comentado também, mas eu vou deixar no meu Ctrl V de qualquer jeito, porque eu já copio e colo aqui, só coloco o que eu quero aqui. L.append, append a gente viu na aula sobre listas, eu acho que foi, qual foi a aula? Foi a aula 6? Foi a aula 6, a gente viu na aula 6 sobre listas, né? Então a gente já viu o append lá. O append a gente vai dar um elemento para a lista e ela vai adicionar esse elemento ao final dela. Então eu vou colocar aqui o Beltrano. E o append ele não vai retornar nada no caso, né? Ele vai retornar exatamente isso, ele vai retornar nada. E a gente vai ver esse nada aqui que é o none. Aí a gente precisa vir aqui e fazer um L igual para poder ver como que está a lista agora, neste momento, depois do append. Fabrício, fulano, ciclano e Beltrano. Beleza. Além do append, a gente tem também o extend, né? O extend não, o insert. Vamos fazer o insert primeiro. Eu quero fazer o insert no índice 1. Eu quero colocar o furicano no índice 1. E vou copiar isso aqui para a gente poder ver. O insert também retorna nada, então a gente precisa imprimir a lista para ver. A gente vê aqui ó, no índice 1 o furicano. O fulano e o ciclano e o beltrano foram empurrados para a direita. Então o fulano agora está no índice 2, o ciclano está no índice 3 e assim por diante. O furicano tomou o lugar aí do fulano, né? Legal, beleza. Vamos falar do extend, já que eu já tinha começado a falar, né? Então l.extend. Aqui a gente passa um outro percorrível. O que é um percorrível? Percorrível pode ser uma outra lista. Um percorrível é qualquer coisa que a gente consiga percorrer com for. Uma lista é um percorrível, uma lista é algo que a gente consegue percorrer com for. E o que acontece, o extend, a gente vai passar um outro percorrível, uma outra lista, por exemplo, do mesmo tipo, tá? Nesse caso a gente quer passar string. E o Python vai adicionar todos os elementos desse percorrível, dessa lista, no extend, no final da nossa lista L. Então a gente tem aí, né, Fabrício, Furicano, Fulano, Ciclano, Beltrano. Vou colocar também
o... Vamos colocar o Belano, vamos colocar o Celestiano, vamos colocar o Darviano, sei lá, Dalviano aí, ó. Acabou, tá bom. E por fim, vou colocar esse aqui embaixo pra gente ver a lista nova. O extend, assim como o insert, assim como o append, não retorna nada. Assim, quando um método, quando uma operação não retorna nada, muito provavelmente aconteceu alguma coisa dentro dos dados, tá? Que é a realidade do append, do insert e do extend, tá? O append, insert e extend, eles nunca retornam nada, mas eles sempre mudam a lista. Então a gente está vendo aqui, ó, Belano, Celestiano e Dalviano depois do extend. Professor, eu lembro que você falou da diferença entre o append e o extend, mas agora eu não lembro. Pode falar? Claro, vamos lá. O extend, a gente passa uma lista, né, de elementos, uma lista de strings, um percorrível do mesmo tipo. O append, a gente só passa uma string, a gente só passa um valor, né, um objeto do mesmo tipo. Por quê? Porque o append ele vai colocar um só, o extend ele vai, bom, na verdade a dica está no próprio nome. Extend ele vai estender a lista com esses carinhas. O append ele vai adicionar, ele vai colocar como sufixo na lista. Então eu vou mostrar um exemplo que é o seguinte, eu vou fazer um l.append da mesma lista, exatamente da mesma lista. Eu vou até copiar esse cara para cá e esse cara para cá. Eu quero copiar esse cara de novo, senão vou copiar a caquinha lá na frente. Quando eu faço o append de uma lista, percebe, ó, o extend, coloquei aqui o Belano, Celestiano, Dalviano, e ele entrou aqui, né? Cada um deles, Belano, Celestiano, Dalviano, eu consigo acessar cada um deles separadamente. Mas quando eu faço o append da lista, aí olha só, a gente tem os nossos nomes, né, as nossas strings, e de repente a gente tem uma outra lista, começando aqui, ó, Belano, Celestiano, Dalviano, a gente tem uma lista completa aqui, ó. E aí a gente fica com listas de múltiplos níveis, né? A gente tem que acessar um índice para pegar uma lista, e aí a gente tem que acessar um outro índice para acessar essa segunda lista. Professor, não entendi nada desse negócio de acessar lista interna, lista externa. Vamos lá então, vamos lá, Padawan. A gente vai fazer o seguinte. Vou fazer um for para cada elemento da nossa lista. Vou imprimir. Vou imprimir o elemento. Olha lá. Primeiro vai ser Fabrício, depois vai ser Furicano, depois vai ser Fulano, depois vai ser Ciclano, Beltrano, Belano, Celestino, Dalviano. E aí, por fim, a gente tem uma lista inteira no último elemento, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vou mudar esse elemento aqui, ó, para elemento de 0. Isso a gente vai pegar a primeira letra de cada string e, finalmente, o primeiro elemento da lista. Então esse aqui vai ser o único diferente, né? A gente vai ter um monte de letrinha aqui e de repente vai ter um nome na última linha. Vamos lá. Tá ali, ó. FFF, CBB, CD, Belano. Porque aqui a gente está acessando a lista, né? Então é isso, basicamente, né? E para acessar, né, de fato, a lista interna da lista de fora, a gente faz lm, a gente faz L, abre e fecha parênteses, a gente precisa descobrir o índice, ou a gente pode usar o índice negativo, né, já que a gente sabe que é o último elemento. Menos 1 vai ser o último elemento da lista, esse cara aqui é L menos 1, falta. A gente sabe que esse cara é uma lista, então tá ali, ó, L menos 1 é esse cara aqui, e a gente usa um outro colchetes para acessar essa lista de dentro aí. Então tá aqui, ó, L de menos 1, 0 é Belano, L de menos 1 é Dalviano, que é o último elemento da lista, aqui ó, Belano e Dalviano, primeiro e último elemento da lista. Elemento do meio, 1. Celestiano, tá aí. Certinho? Beleza. Olha a minha bateria carregada aí. E vamos seguir com as próximas operações. Vamos lá. L ponto.
A gente fez o index, a gente fez o count, a gente fez o append, a gente fez o extend, a gente fez o insert, a gente não fez o remove. Vou fazer um remove, vou remover, sei lá, como é que tá a nossa lista aqui, deixa eu ver. Vou remover o Furicano, esse cara aí foi um safado, ele cortou a fila, né? Ele entrou lá no meio, colocou o fulano pra trás, o fulano e todo mundo ele colocou pra trás, então vou remover o Furicano aí da fila. E depois ainda vamos imprimir, né, a lista para ver como que vai ficar, porque o remove também não retorna nada. L.remove Furicano não retorna nada, só que quando a gente imprimir a lista a gente vê que o Furicano não existe mais na nossa lista. Além disso, a gente tem um alienígena aqui na nossa lista, né, que é uma outra lista. A gente não quer uma lista de listas, a gente quer uma lista de strings. Tudo bem que os dois são sequências, né? Tanto string quanto a lista são sequências, mas eu quero especificamente de strings. E eu sei que esse cara está na última posição. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um L.pop. Eu posso passar um índice para dizer onde, né? Para dizer de onde que eu quero tirar. Mas, por padrão, ele pega sempre o último. Ele está até dizendo aqui, ó, default last, né? Por padrão último. Então não preciso colocar nada. Eu vou executar esse cara e ele vai arrancar aquela lista da nossa lista. O L.pop deu isso aqui, Belano Celestino Dalviano. O pop é diferente do remove nesse sentido. A gente pode opcionalmente passar um índice, só que como a gente está passando um índice e não elemento, ou seja, a gente não necessariamente sabe o que é esse elemento, ele retorna para a gente o elemento que ele tirou. Se a gente imprimir a lista depois, a gente vai ver que essa lista aí, depois do pop, já não existe mais na nossa lista. Certo? Eu tenho percebido aí que na necessidade de falar um pouco mais rápido, na necessidade de falar, de acompanhar, né, a fala com o pensamento, eu faço pequenas respirações pela boca. Aí eu fico blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Eu não sei como que deve ser ouvir isso, mas eu acabei de perceber isso depois de 9 aulas, né? E depois de uma pessoa falar também. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Inclusive a pessoa me perguntou se eu tenho desvio de septo. Eu não tenho desvio de septo, isso é só a necessidade de falar tão rápido quanto eu penso, mas enfim, vamos lá. Fizemos o remove, fizemos o pop, fizemos o append, insert, extend, fizemos o index, fizemos o count. Vamos para a próxima. L.pop remove clear, clear é interessante. Reverse sort, só falta essas, ok. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia. Eu não deveria fazer uma cópia aqui. Eu não vou fazer uma cópia aqui. Vou fazer um L2 aqui, ó. E já vou copiar de novo esse printf aqui. Vamos fazer um L2. E vamos fazer algo que a gente viu lá atrás quando a gente estava falando sobre operadores de comparação. L, is, L2, para a gente ver se eles são o mesmo objeto na memória. Então L2 é basicamente a mesma lista, ele tem as mesmas strings, né? Na mesma ordem, Fabrício, Fulano, Ciclano, Beltrano, Belano, Celestino e Dalviano, mas L não é L2. O que isso significa? Significa que a gente pode mudar um sem se preocupar em mudar o outro. Então vou fazer aqui, ó, L2.append ao piano e imediatamente quero imprimir esses dois aqui. Appendei o ao piano na L2. Na L não consta o ao piano, na L2 consta. Isso que significa eles não serem a mesma lista. O professor pode dar um exemplo de duas listas que são a mesma, né? De duas variáveis que são a mesma lista? Claro que posso, vou fazer L3 igual a L2. E aí, eu vou fazer basicamente L3.append
Aqui eu vou colocar... O que eu posso colocar aí? Sei lá. Corintiano. Não está escrito errado. Quem disse que eu estou falando de futebol? E vou fazer aqui então L, L2 is L3 pra gente ver e L2 L3. Então vamos ver. Ó, o piano tá aqui, ó, o L tá aqui, o L2 tá aqui. L3.append corintiano dá nada, né? Então o L continua terminado aqui no dalviano. O L2 o L3 é verdadeiro. E tanto no L2 quanto no L3 a gente vê que entrou o corintiano que a gente colocou no L3. Isso significa que o L2 e o L3 são a mesma coisa na memória. Daqui a pouco eu já vou desenhar isso aí para vocês entenderem um pouquinho melhor o que está acontecendo. Mas por enquanto a gente vai continuar. Vou vir para cá. Falta pouquinho, né? Falta o clear. Eu vou fazer um clear, inclusive, acho que no L, sei lá. L. Vamos ver. Pop, remove, clear, copy. O copy a gente fez, aí tem um reverse e tem um sort. Eu vou fazer um L2.clear. E o que vai acontecer? Tanto L2 quanto L3, porque eles são a mesma lista, estarão vazios, né? Clear significa limpar. Então a gente vai ver aqui, ó, L2.clear não retornou nada, só que tanto L2 quanto L3, depois desse ponto, estão vazios. Certo? Por fim, a gente vai ter também o reverse, que é aí a penúltima operação, né? Então vou fazer aqui L.reverse. Aliás, antes de fazer o reverse, eu quero imprimir o L e aí eu quero imprimir de novo depois do reverse. O L está aqui, Fabrício, fulano, ciclano, blá blá blá. Aí eu fiz o reverse. O que o reverse faz? Ele inverte a lista. Dalviano, Celestino, Belano, Beltrano, ciclano, fulano, Fabrício. Então ele inverteu, né, a lista. Certo? E finalmente a gente também tem o L.sort. O sort ele vai ordenar a lista. Só que para que isso seja possível, os elementos têm que ser ordenáveis. Strings são ordenáveis, então vamos ordenar as strings e ver o que acontece. Então fez o sort, né? O sort retorna none e tá aqui, ó, Belano, Beltrano, Celestino, Ciclano, Dalviano, Fabrício e depois o fulano. Então tem ordem crescente, né? Das letras. Desculpa. Além disso, a gente pode passar esse reverse, que é um booleano, para o nosso sort, para ele ordenar de forma contrária. Aí ficou fulano, Fabrício, Dalviano, Ciclano, Celestino, Beltrano e Belano. Tá em ordem decrescente neste caso aqui, né? E outra forma, agora, vou falar dessa outra forma inclusive, mas primeiro eu preciso falar. Quando a gente faz o L.sort, a gente ordena esta lista, né? A gente não cria uma outra lista. Se for do interesse criar uma outra lista ordenada, só que sem alterar essa aqui, existem duas formas. A primeira é a gente fazer um copy, né, da lista e depois fazer um L2.sort, por exemplo. Ou a gente pode fazer direto um sorted e passar a lista. Que aí, nesse caso ele não vai mudar a lista L, ele vai criar uma outra lista que a gente pode, por exemplo, colocar aqui no nosso arquivo no L4. Então sorted de L vai dar Belano, Beltrano, Celestiano, Ciclano, blá blá blá, em ordem crescente, né? E se eu imprimir de novo a L, a gente vai ver que a L em si não mudou. A sorted criou uma outra lista. E a gente pode passar a mesma coisa. Tem aqui um reverse, a gente pode passar true também para ele. E assim por diante. Tem um outro carinha ainda que é esse chave, né? Esse key. Só que a gente só vai ver isso mais lá pra frente, porque isso aqui a gente vai passar uma função como argumento para sorted. Como assim, pô, professor? Passar argumento como passar função como argumento, passar função para outra função.
Exato, nesse momento não faz sentido, nesse momento é meio alienígena, é meio nebuloso, então a gente não vai falar disso agora, mais pra frente só, quando a gente aprender um pouquinho de programação funcional no curso, tá bom? Legal. É... Cara, acho que eu vou aproveitar isso aqui para introduzir um outro operador que eu esqueci de falar para vocês lá nas primeiras aulas, mas que não se usa tanto. Então, antes de vocês me apedrejarem, saibam disso, não se usa tanto. Que é um operador que permite com que a gente atribua, né, o resultado de uma expressão a uma variável e ainda assim retorne, entre aspas, essa variável. Por quê? Como assim? Quando a gente faz número igual a 2, a gente só diz que número igual a 2, isso aqui não tem um valor, né? Isso aqui não tem... como é que eu posso explicar? Isso aqui não é uma expressão, isso aqui é só uma atribuição. Eu não consigo, por exemplo, vir aqui e fazer um print desse cara. O Python não deixa, ele fala, cara... Isso aqui ele tá falando outra coisa ainda. Mas ele vai falar na maioria das funções, cara, você não pode fazer uma atribuição dentro de uma função. Mas aí, a partir do Python 3.5, se eu não me engano, eles adicionaram um operador de atribuição que também é uma expressão. Então eu posso fazer algo desse tipo, que isso aqui não só vai colocar o número 2 na variável número, como também vai imprimir o 2. Porque isso aqui é uma expressão e essa expressão retorna a expressão à direita aqui do igual. Então o que a gente pode fazer aqui também é o seguinte, eu vou vir aqui e vou fazer L4, dois pontos igual, sorted. Ah, não posso fazer aqui dentro, olha que coisa. Ah, que pena. Que pena, mas tudo bem, então a gente vai fazer de outra forma. Deixa eu ver, e se eu fizer assim? Ele vai? Não. Deixa eu ver, o que ele está fazendo é L igual e o valor, né? Variável igual ao valor. Então eu vou mudar esse print aqui, vou fazer L4 igual. Vou fazer uma concatenação de string aqui, que vai ser assim. Vou abrir e fechar os parênteses para não confundir o Python. Eu vou fazer L4, esse operador aí, sorted L. E ele vai mostrar exatamente a mesma coisa, eu espero. Tem razão. Vou usar formatação, mais fácil. Prontinho. Porcentagem S. Eu só preciso mudar, né, o operador aqui e fazer isto. E agora eu acho que eu consigo fazer L4, porque aí já existe, já está definido aqui. Fez de novo, né? Fez duas vezes. L4 igual a Belano, Beltrano, blá blá blá. L4, mesma coisa aqui embaixo, né? Afinal eu não alterei o L4 aí. Não preciso desse print então. Beleza. Opa. Saia. Às vezes eu aperto uns botões aqui que o PyCharm decide fazer uma outra coisa do que eu gostaria que ele fizesse. Mas acontece. Legal, então a gente viu aí todas as operações de lista que a gente pode fazer, né? E vamos ver também o slicing, o fatiamento, igual a gente viu em strings ontem, que funciona com listas, funciona com qualquer tipo de sequência. Funciona com qualquer tipo de sequência, na verdade, né? Lembrando que dicionários não são sequências, conjuntos não são sequências. Listas são sequências, tuplas no Python são sequências, strings são sequências, então a gente consegue fazer o fatiamento. Vou fazer aqui, ó, L do 2 até o menos 2. Dalviano, Ciclano e Celestiano. Então eu tirei 2 da frente e tirei 2 de trás, né? Se eu quiser ir do segundo até o final, deixa assim. Se eu quiser pegar 2 só, né, os 2 primeiros, deixo 2 desse lado do 2 pontos. Deixa eu colar uma linha para sair esse negócio amarelo aqui que tá me chamando a atenção, tá me tirando a atenção, aliás.
Peguei só os dois primeiros, consigo pegar de 2 em 2, fulano, dalviano, celestiano, belano, consigo pegar de 3 em 3, fulano, ciclano e belano, fulano, ciclano e belano, né? Consigo definir que vai ser a partir do primeiro, do segundo, aliás, né? Fabrício Celestiano, no caso ele só me deu 2 aqui porque não tem como pegar mais do que 3 em 3 assim. Então pegou Fabrício, aí pula 1, pula 2, pega o Celestiano, pula 1, pula 2, acabou a lista, né? Não tem mais o que pegar. Por isso que ele ficou só com 2. E claro, o fatiamento inverso, que seria com passo negativo aqui. Eu quero inverter a lista, em vez de fazer um reverse, eu posso fazer isso. Qual que é a diferença disso para o reverse? Isso aqui vai criar uma lista nova. O reverse não. Aliás, é bom saber isso, é bom falar isso. Qualquer operação de fatiamento vai criar uma sequência nova, tá? Vai criar uma lista nova, vai criar uma tupla nova, vai criar uma string nova. Então, se vocês não querem criar uma lista nova, usem os métodos aí, reverse, use o sort, né? Claro que se vocês quiserem, se vocês precisarem fazer um slice, fazer um fatiamento, aí não tem muito o que fazer, né? Vai ter que ficar com uma lista nova. O que mais dá para fazer com fatiamento que é interessante? Fazer uma cópia. Então a gente viu, né, que dá para fazer o l.copy. Isso aqui vai retornar uma cópia da lista. Só que uma outra forma que dá para fazer é com fatiamento, assim, ó. Isso é como se ele estivesse falando assim, ó, quero um fatiamento do começo, já que a gente não está especificando um número aqui, até o fim, já que a gente não está especificando um número aqui na direita. Isso vai criar uma cópia. Se eu fizer isso aqui, ó, is L, ele vai falar que é falso, porque é outra lista já. Certo? Legal. Pessoal, estamos com 42 minutos de vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar a gravação para continuar depois, tá bom? Então olha só, vou até colocar aqui um controle de horário, são 1h15 da tarde. Eu vou pausar a gravação para a gente continuar depois nas operações de conjuntos e dicionários, tá bom? Se você quiser, manda ver, pode continuar, porque para você não vai ter sentido, não vai ter efeito nenhum, né? Mas eu vou fazer uma pequena pausa para almoçar. Já já eu volto e continuo nesse mesmo vídeo. Se vocês quiserem fazer uma pausa, agora é a hora. Fala pessoal, tô de volta, belezinha? Vamos continuar. Vou abrir já aqui. Falei um pouquinho mais cedo, né, que eu ia explicar a diferença entre ter cópia de listas, né, ou sem fazer cópias. Então vamos lá, essa aqui é a aula o quê que eu já esqueci? Essa aqui é a aula 9, né? Então eu vou colocar esse nome aqui, aula 9, e vou adicionar um desenho. Vamos ver se eu consigo aí fazer bonitinho. Bonitinho entre aspas, né? A gente já sabe que as minhas técnicas de desenho são menos do que ótimas. Acho que esse aqui tá bom. Sim, tá bom. Vamos lá então. A gente tem, vamos começar desenhando aqui, ó. A gente tem no computador um pentezinho, né? Normalmente ele é verde, de repente pode ser azul aí em algumas edições, mas normalmente ele é verde, que a gente chama de a memória do computador. Claro que aqui tá sem muitos detalhes, né? Não vou detalhar cada pontinho da memória, eu nem sei quais são todas as coisas que um chip de memória tem. Mas o que importa pra gente é o seguinte, a gente tem duas listas então, vou colocar aqui, ó, vou escolher esse azul. Deixa eu mover, na verdade, essa memória pra cá. Vem pra cá. A gente tem então uma lista azul, que vai ser, sei lá, isso aqui é 1, não 7. 1, 2, 3. E essa lista azul existe na memória nesse espacinho aqui, ó, nesse endereço aqui. Sei lá. Pode ser, por exemplo, endereço tipo... Dead Beef. Né? Não importa aí qual que é o endereço da memória. O que importa é que essa lista está ali. E a gente vai dizer que L é igual a essa lista, certo? Então a variável L está apontando para este lugar aqui na memória.
Aí, vamos supor que a gente faz o quê? Vou fazer aqui, ó, l.copy para L2. O que vai acontecer? Ele vai criar uma cópia de L aqui, ó, nesse canto da memória. Talvez seja mais próximo, talvez seja mais longe na realidade, né? Onde realmente fica lá na memória, mas isso também não importa pra gente. O que importa é só que vocês visualizem que o L2, o roxinho, está apontando para este cara aqui. E por fim, a gente tem também, na cor verde, um L3 igual L. E o que acontece? Que esta variável L3, ela não está olhando para cá, ou para cá, ou para cá, ou no espaço novo de memória onde uma nova lista se encontra. Ela está olhando para o mesmo espaço onde esse L azul se encontra. Então, basicamente isso aqui. Certo? A L3 também se refere à lista azul, mesmo que a gente tenha colocado em variáveis diferentes, mas no final das contas a variável é isso. A variável é literalmente só isso, ela só segura um valor. E aí pode acontecer de a gente ter duas variáveis que seguram o mesmo valor. E isso é o que a gente fala, né, sobre ocupar o mesmo espaço na memória. A gente pode dizer aqui, ó, tranquilamente que L3, cadê? Vermelho. L3 is L. Então a gente sabe por um fato, né, que L3 e L são a mesma lista, elas representam o mesmo espacinho lá na memória, enquanto que o L2 é o único sozinho. Então a gente pode colocar aqui o L, a gente pode colocar o L3, a gente pode colocar o L2, opa, outro L2, ué, coloquei mais grosso? Coloquei bem mais grosso. Pode colocar as comparações, is e is, pontinho, pontinho, pontinho. E esse cara, isso aqui, né, ele vai dar, oh caramba. Esse cara vai dar true, enquanto que esses aqui vai dar falso. Certo? Então, quando a gente fala de mutabilidade e imutabilidade de dados, que a lista é mutável ou que uma string é imutável, a gente está basicamente querendo dizer, não querendo dizer isso, mas tem a ver com isso, porque quando o elemento quando o tipo é mutável, tipo uma lista, se a gente tiver a mesma lista em duas ou mais variáveis, a gente pode fazer alterações nessa lista e nem saber que a gente está fazendo essas alterações, né? Porque às vezes a gente não associa que variável diferente pode apontar para o mesmo endereço na memória. Às vezes a gente pensa, porra, é variável diferente, então é valor diferente, né? Mas nem sempre é assim. Então isso é uma coisa com que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Belezinha, pessoal? Então eu já vou voltar aqui, já vou guardar esse desenho. Esse cara aqui vai para o repositório, tá? Então vocês podem acessar essa imagem lá e vamos voltar para o código. A gente vai começar a ver agora as operações de dicionário. Então vou fazer aqui meu dicionário. D igual, sei lá, vou colocar curso Python nível básico, básico e intermediário. Certo? Legal. Então, primeira coisa que eu já vou fazer é o for, pra gente ver como é que o for com o dicionário se comporta, tá bom? E já vou ensinar uma das coisas mais importantes para se usar num for com dicionário, se não a mais importante. Então vamos lá. O que a gente quer? Para cada
para cada entrada, né, for entry in D. Aí, em primeiro lugar, o que eu quero fazer, deixa eu copiar aquele print bonitinho lá que eu tinha, que aí já fica aqui. Será que vocês conseguem ver os pinguinhos de chuva que tá caindo? Tem um monte agora caindo. Começou a chover agora. Espero que não seja tão ruim assim. Entry, vou colocar entry então. Vou rodar. Entry é curso e entry é nível, ou seja, quando a gente faz um for em cima de um dicionário, a gente está pegando as chaves do dicionário. Só que nem sempre a chave é o que interessa a gente. Às vezes o que interessa a gente é o valor. Porém, andar com o valor sozinho também não é tão interessante. Então a gente gosta de andar com as duas coisas. Quando a gente anda com as duas coisas, a gente diz que a gente está andando com os itens do dicionário. Então o que a gente faz normalmente é abre parênteses, fecha parênteses. Lembra aquele negócio de tuplas lá que a gente viu nas operações de tuplas? A gente pode fazer aqui key value, né? Que chave valor em D ponto items. Então tá aí a primeira operação que dá para fazer com dicionários, que é fazer esse items. O items ele cria uma sequência, basicamente uma lista de tuplas. E cada tupla tem a chave e o valor associado. Então, por exemplo, essa chave vai ser curso, o valor vai ser Python. Na próxima iteração do loop, a chave vai ser nível e o valor vai ser básico e intermediário. Vamos ver isso aí? Key igual, value igual. Vou colocar uma vírgula aqui entre eles. Vamos rodar. Key é curso, value é Python. Key é nível, value é básico e intermediário. Ou seja, os pares, né? Então a gente pode fazer isso aí para percorrer dicionários. Assim, normalmente não se usa parênteses desta forma no for. Então a gente pode limar esses parênteses aqui e é completamente válido a gente ter duas variáveis no for, desde que a sequência que nós estejamos percorrendo tenha o número de valores que a gente está colocando variáveis aqui, né? Então a gente está colocando duas variáveis aqui na esquerda. Esta expressão tem que ser uma sequência de tuplas de dois itens. Afinal, aqui são dois itens que a gente está esperando. E o itens do dicionário sempre vai ser uma sequência de pares, uma sequência de dois itens. Curso Python, nível básico intermediário, qualquer coisa que a gente faça com esse dicionário, a gente vai ver aqui embaixo. Vamos lá? Vamos ver. Tem o pop a gente já conhece lá da lista, né? Tem o clear, que a gente também conhece da lista. Tem o update. O update ele é parecido com é um pouquinho parecido com o extend da lista, no sentido que a gente consegue colocar um ou vários itens a mais. Só que o próprio nome update, né, atualizar, ele sugere algo um pouco diferente. Por exemplo, eu posso vir aqui, d.update, e falar que o curso agora é de Rust, sei lá. Esse vai retornar nada, só que olha só, em vez de ele colocar um novo curso com valor Rust, ele substitui, ele atualiza o curso Python com curso Rust. Então o update faz isso além de colocar novos itens, né? Posso colocar aqui, ó, duração continua sendo X. Eu ainda não sei quantas aulas a gente vai ter desse negócio aqui. Vocês já devem saber, né? Vocês estão assistindo aí tudo gravado, vocês já têm uma ideia e vocês já sabem qual é o número total de aulas. Mas enquanto eu estou gravando aqui, eu não faço a menor ideia de quantas aulas eu ainda vou gravar. Legal. Vamos dar play nesse aqui só para a gente ver que o update de fato coloca itens a mais, né? Com duração, valor X. E além disso, também eu vou fazer vamos fazer assim, ó, alunos. E esse alunos pode ser uma lista de pessoas, e uma dessas pessoas é você que está me assistindo aí. Eu não sei seu nome, né? Não tenho como adivinhar, então vou me referir a você como você.
Essa aqui é uma forma de adicionar itens. A gente vai rodar e vai ver aqui, ó, a chave alunos tem o valor você, a string você em uma lista, né? Então, desculpa. Então isso é uma coisa que a gente consegue fazer também com o dicionário, né? Colocar, né, novos dados assim. Tá, acho que está na hora de fechar a janela. Um momentinho. E pronto. A gente já... Pronto, a janela já está fechada. Que mais a gente consegue fazer com dicionários? O itens a gente já viu. Tem o values e o keys, então valores e chaves. Eles são basicamente a mesma coisa que o itens, só que eles, em vez de retornarem uma sequência de pares, eles retornam só uma sequência dessas coisas, né, das chaves ou dos valores. Esse dos chaves é bastante inútil, para ser bem sincero, porque se a gente quiser percorrer as chaves, a gente pode só fazer um for em cima do D, né? A gente não precisa chamar d.keys, mas fica aí a opção se a gente precisar. Vou fazer um print aqui desse d.keys e já vou fazer também do d.values para a gente ver o que eles retornam. Tá aqui em cima. O for ficou... Deixa eu colocar o for para cima então. E aí o keys e values lá embaixo. Então o dKeys ele retorna essa sequência chamada dict keys, chaves de dicionário. É uma sequência, uma lista, né, basicamente, com curso, nível, duração e alunos. Eu não gosto da palavra alunos, eu prefiro estudantes. Alunos, eu aprendi há muito tempo atrás que aluno significa sem luz. E cara, não tem nada a ver isso aí. Não tem essa de ser sem luz, de eu estar dando a luz. Vocês já têm a luz. Eu só estou abrindo caminho para vocês. Mas a luz vocês têm. Estudantes, lista você, blá blá blá. Então aqui, dKeys, né, tem... Vou rodar de novo para tirar esses alunos da tela. Curso, nível, duração e estudantes. E, por fim, a gente tem o valores de dicionário. Rust, básico, intermediário, X e a lista, você, meu querido estudante que está me assistindo agora mesmo. Próximo vai ser... Vamos ver aqui mais que a gente tem. A gente vê o keys, o update, o items e o values. O pop a gente já sabe como é que funciona, mas eu vou fazer mesmo assim. Vocês vão ver que pro dicionário não adianta só fazer um pop sem nada, ele vai dar um erro, porque ele espera um argumento, mas professor, na lista a gente não precisa, ele pega por padrão o último da lista, né? Sim, você está certo. Só que tem uma coisa, o dicionário não é ordenado, ele não é sequencial, ele não tem um último elemento. Então a gente precisa vir aqui e passar uma chave. Eu vou passar o curso. Quando a gente faz o pop do curso, ele retorna para a gente o valor da chave que a gente tirou. E se a gente vier aqui e fizer o D de novo, a gente vai ver que que o curso já não existe mais no nosso dicionário. Uma coisa que pode acontecer é a gente tentar fazer o pop de novo do curso. Se a gente fizer isso, BAM! Ele vai dar um erro aqui, vai explodir um erro de chave na nossa cara dizendo que a chave curso não existe. O pop, nesse caso, permite que a gente coloque um valor padrão. Então, se não tiver nada, eu quero que ele me retorne elixir. Então, lá, d.pop curso, ele deu Rust, porque Rust é o que tinha lá. Aí o nosso dicionário já não tem mais o curso e eu estou tentando fazer um dpop do curso de novo e falando para o Python, se a chave curso não existir, eu quero que você me devolva isso aqui. E é exatamente isso que ele está fazendo, está me devolvendo elixir. Normalmente a gente faz isso junto com none, para representar de fato que não existe nada dentro associado a essa chave no dicionário. Beleza? O que mais a gente tem aqui para aproveitar? Vamos fazer um clear. O copy faz uma cópia de dicionário e exatamente a mesma coisa acontece com o dicionário que acontece com a lista, tá bom? Se a gente colocar o mesmo dicionário em duas variáveis ou mais diferentes, a gente está alterando sempre o mesmo dicionário. Se você quer alterar um dicionário diferente, você precisa fazer uma cópia de dicionário. E isso ainda não resolve todos os problemas. Mas a gente vai ver
Mas a gente vai ver mais disso que eu acabei de falar lá pra frente. Clear. Acho que é isso, né? Clear vai apagar o dicionário. Não retorna nada, né? Mas, se a gente pegar aqui, a gente vai ver que o dicionário, depois do clear, ele está vazio. E aí a gente pode fazer update, né? Para colocar novos itens. A gente pode colocar um a um dessa forma aqui. Ou a gente pode simplesmente descartar esse dicionário, porque a gente não precisa mais fazer nada com ele, certo? Legal. O copy eu vou pular, tá bom, pessoal? Vou fazer o get, vou mostrar o get para vocês. O get a gente vai passar uma chave que a gente imagina que existe lá dentro. E ele vai retornar alguma coisa pra gente. Ele é parecido com um pop no sentido... no pop com none aqui, né? No sentido de que se ele não encontrar, ele vai devolver none pra gente. Só que ele não vai dar um erro se a chave não existir. Ele vai simplesmente dar um none e ele não tira também a chave ou o valor de dentro do dicionário. De professor sou eu, Fabrício. Vou vir aqui e vou fazer estudantes e professor. Então tá aqui, ó. D.get estudantes é nada. D.get professor é o Fabrício, sou eu. Isso aqui seria o equivalente a fazer, por exemplo, isso aqui, né? Estudantes e assim. Só que essa linha 23 vai dar erro, porque a chave estudantes não existe dentro do dicionário. Tá aqui em cima. Erro de chave estudantes. Então eu vou comentar esse cara aqui, dizer que ele dá um key error, executar e ver, ó, de get professor da Fabrício, de colchetes professor da Fabrício também. Eu falei que o pop a gente não pode fazer, né? Sem nada, porque ele não sabe o que pegar, ele não sabe qual chave pegar, não existe, né, uma última chave. Mas tem esse cara, um pop item. E a gente lembra do item aqui, né, de cima, que ele retorna uma sequência de pares de chave e valor. Então o pop item ele vai escolher alguma chave e alguma chave lá dentro e vai tirar a chave ou valor e retornar pra gente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar duas vezes aqui, ó. A segunda deu um erro, dizendo que o pop item, né, dizendo que o dicionário está vazio quando a gente tenta fazer o pop item. Mas a primeira aqui, ó, pop item, ele dá a tupla aqui, ó, de professor e Fabrício. Chave e valor, né? Belezinha? Legal. O que mais a gente consegue fazer? Values, copy from keys, set default. Set default eu raramente uso. Não lembro direito como é que se usa, vamos ver. Insere uma chave com valor. Insere uma chave com valor ou o padrão se a chave não estiver no dicionário. Retorna o valor para a chave se a chave existe no dicionário, se não, retorna o padrão. Ou seja, a gente vai colocar aqui, ó, estudantes, preciso fazer assim, estudantes, e vou fazer uma lista vazia. E vou imprimir o dicionário. Ah, esse aqui ele está reclamando, deixa eu comentar. Então o que aconteceu? O setDefault ele tentou pegar o valor associado à chave estudantes, só que ela não existe. Então o Python vai pegar o valor que a gente passou padrão e associar esse valor à chave estudantes lá dentro do dicionário. E vai retornar qualquer que seja o valor dessa chave. No caso, agora o valor dessa chave é uma lista vazia, por isso que ele retornou a lista vazia pra gente. E quando a gente vê o dicionário aqui, a gente vê, né, que
estudante está com a lista vazia que a gente colocou aqui nesse set default. Vou fazer um outro set default. Dessa vez vou colocar uma string, uma outra string, vou colocar, sei lá, você e eu. E colocar esse aqui para baixo de novo. Olha só, o set default, então, quando a chave não existe, ele coloca o valor padrão nessa chave e retorna esse valor. Mas quando a chave existe, ele retorna o valor que já está associado à chave. No caso, a listinha que a gente colocou aqui na linha 30, né? Na linha 32, esse valor aqui, você e eu, foi descartado, porque a chave estudantes existe e o valor é a lista vazia. Então é isso que ele está retornando para a gente. E quando a gente pergunta para o Python o que existe dentro do dicionário, ele ainda fala: existe a chave estudantes e o seu valor é uma lista vazia. Certo? E para terminar as operações de dicionário, por fim, a gente tem o from keys, né? Que não é uma operação dos nossos dicionários, mas uma operação genérica de dicionários. E funciona da seguinte forma: vou escrever o nome do tipo, dict.fromKeys. O que difere aqui é esse CLS, né, na frente, por isso que eu sei que eu preciso fazer dict.fromKeys e não D, né? Que é o get, pop, set default, tem tudo esse self, seja lá o que for esse self, né? Mas o fromKeys ele tem um CLS. Então o CLS eu sei que tem que ser usado com o nome do tipo, dict.fromKeys. E aí o que acontece? Eu posso criar um dicionário com um certo número de chaves aqui. Por exemplo, eu vou querer criar uma chave, as chaves nome e idade, e depois eu posso colocar um valor que vai ser o mesmo valor para os dois, certo? Então esse valor pode ser uma string, pode ser um inteiro, só que, né, não tem como dividir o valor para as duas chaves, vai ser o mesmo valor para as duas chaves. Então eu vou executar primeiro só o fromKeys mesmo, para a gente ver que ele cria um dicionário com a chave nome valor nada, chave idade valor nada, ou se eu passar um valor aqui, por exemplo, uma string, ele cria chave nome valor uma string, chave idade valor uma string. Também não é um dos métodos mais úteis, não. Eu nunca usei, eu estou usando pela primeira vez hoje, ensinando para vocês, e muito provavelmente vai ser a última vez também que eu vou usar, de tão inútil que esse método é. Mas enfim, deu para ter uma ideia boa, né? Bem clara também aí de o que a gente faz, o que a gente consegue fazer com dicionário. Dicionário é uma das estruturas de dados mais usadas no Python, então vocês vão ver bastante, tá bom? Dicionário e lista são as que vocês mais vão ver. Tuplas vão ver também um pouquinho, conjunto um pouquinho menos, mas deve aparecer aí de vez em quando ainda. Beleza? Bom, 1h08 de vídeo, vamos para a última parte, que são as operações de conjunto. Já vou fazer meu atalho aqui, que eu gostei dele. Já vou ficar com ele aqui. Vou criar meu conjunto então, vou fazer um conjunto com, sei lá, vou precisar de dois conjuntos, né, para fazer várias operações, então eu vou fazer A e B. Vou colocar 1, 2, 3, 4, e o B eu vou colocar 3, 4, 5, 6, certo? Então, mesma coisa que a gente fez com todos os outros tipos até agora. Eu vou colocar aqui meu print e vou colocar a ponto e ver quais são as operações que a gente faz. Clear a gente já sabe o que faz, né? Vai limpar o conjunto. Pop também, mesma coisa, vai limpar o conjunto. Update, cara, isso aqui tudo a gente já viu lá no dicionário, né? O update ele vai atualizar o conjunto com outros valores, né? Não deixando duplicatas. Então se a gente colocar valores que já existem no conjunto, ele vai simplesmente ignorar. Remove também, ele vai remover um elemento. O copy a gente também já viu, né? O que tem de novo aqui é a diferença, interseção, adição, tem esse diferença com atualização,
descarte, interseção com atualização e algumas outras coisas aqui, né? União, diferença simétrica, diferença simétrica com update e tudo mais. Eu vou pular esses de update, tá? De fazer atualização. Vou pegar alguns outros aqui, que inclusive a gente já viu, né? Então, clear já vimos, pop já vimos, update já vimos, remove já vimos. Diferença, eu lembro que eu cheguei até a desenhar na nossa aulinha aqui de tipos, né? De conjuntos especificamente. Que a diferença aqui, a gente tem dois conjuntos, né? Múltiplos de 2 e múltiplos de 3. Na diferença, quando a gente quando a gente vai fazer a diferença dos múltiplos de 3 com os múltiplos de 2, o que acontece? A gente vai pegar todos os elementos do múltiplo de 3 e tirar os que forem também múltiplos de 2. Então a diferença ele vai remover esses itens do meio aqui, que são múltiplos de 2 e de 3. E o conjunto resultante vai ser esse aqui, ó, 3, 9, 15 e 21. Eu vou fazer os exemplos com esses números, inclusive. Deixa eu ver. Esse aqui vai do 2 até o 20, esse aqui vai do 3 até o 21. Tá, então eu vou montar rapidinho aqui. Eu vou fazer um pouco de magia aqui, tá? Mas não precisam se preocupar com isso por enquanto. Múltiplo de 2, múltiplo de 3. Então aqui eu vou colocar... Dá para fazer direto o seguinte, um set de um range de 2 até 21, de 2 em 2. Mesma coisa para os múltiplos de 3. Um set de um range de 3 até 22, porque eu quero 21 incluso, de 3 em 3. E vamos colocar aqui M2, M3. Vamos rodar já para ver. Então tá aí, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. E a forma como a gente faz para representar esses conjuntos é assim. A gente coloca, né, duas bolinhas, cada bolinha é um conjunto. E a gente coloca os elementos que eles têm em comum no meio, nesse espacinho aqui onde eles se cruzam, né? Então vamos começar com a diferença. A diferença, eu fiz aqui a diferença do múltiplo do M3 para o M2. Ou seja, vou vir aqui, vou escrever m3.difference. Deixa eu desligar o Telegram, que senão vai ficar com um monte de notificação daqui a pouco. M2. Ou, alternativamente, a gente escreve dessa forma, que é a diferença, né? Vamos executar. Então, olha só. A diferença de M3 e M2 é 9, 3, 21, 15. 9, 3, 21, 15, né? Então tá aí. Ele pega esses valores que são múltiplos de 2 e de 3 e descarta. Porque a gente tá fazendo a diferença, né? Então a gente só quer esse pedacinho aqui do conjunto. Tem a união. A união vai juntar os dois conjuntos, né? Então vai ser os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3 ao mesmo tempo aqui. Então eu vou fazer isso aí lá no código, no caso esse aqui é azul, né? Acho que eu consigo copiar esses dois aqui. O que aconteceu aqui? Não, tá certo agora. Dá pra fazer m2.union m3 ou m2 barra vertical m3. E tá aí. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21. Beleza? E por fim a gente tem a intersecção. A intersecção vai pegar só os valores que forem comuns aos dois conjuntos. No caso, esse aqui, né? 6 é múltiplo de 2 e de 3. 12 é múltiplo de 2 e de 3. 18 também é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, né? Então a intersecção é isso. A gente vai ficar com esse conjunto aí de 3 numerozinhos. Beleza? Vamos lá, vamos escrever. E aí, eu consigo pegar isso aqui tudo? Consigo, claro que eu consigo.
intersection aqui, com o E comercial. Tá aqui, 12, 18 e 6, 6, 12 e 18. São exatamente os mesmos números aqui que a gente viu, certo? Para referência, esse aqui que eu estou mexendo é aula 6 na apostila. Então eu não desenhei isso aqui durante a aula 6, isso aqui tá na apostila, na aula 6 da apostila, né? Só para referência. Que mais? Esse de update, ele vai fazer a operação e vai atualizar o M2, por exemplo, com o valor dessa intersecção, porque essas operações elas não atualizam, né? Elas não mudam o conjunto por padrão. Junto com o update ele vai atualizar, né? Então eu vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui um print M2. Aí eu vou fazer um M2. União, diferença? Não, eu quero, o que eu quero aí? Intersecção. Pode ser intersecção, vai. Intersection update e passa o M3. E vou printar de novo aqui o M2. E a gente vê aqui que esse intersection update ele não retorna nada. Então tá aqui, né? Esse print do M2 ele tá não alterado, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ou seja, os múltiplos de 2, né? Mas depois, aqui na linha 19, ele já está alterado depois do update, né? Eles fez a intersecção e manteve esse como o valor de M2. Então esses métodos, né, essas operações que terminam com update, elas fazem isso. Elas só atualizam o conjunto para ficar com o resultado da operação. Dá pra ouvir a chuva daí? Cara, caiu um maior chuvão aqui agora há pouco. Eu fiz até uma pausa na gravação, porque acho que ia pegar muito som de chuva e o som ia ficar ruim, né? O som já não é a melhor coisa, porque eu não estou no estúdio, não estou num lugar apropriado para gravar. A gente faz o que dá, né? Mas com chuva caindo do jeito que estava caindo, não ia rolar não. Hoje é 7 de fevereiro de 2023. Você que está assistindo lembra da chuva que rolou em 7 de fevereiro de 2023, uma terça-feira? Legal. Vamos lá. União, intersecção, diferença, o pop a gente conhece, o clear a gente conhece, o update a gente conhece, o remove a gente conhece. O add é praticamente a mesma coisa que o append da lista. Só que o nome é diferente porque no conjunto os elementos não são ordenados, né? Então ele vai entrar em qualquer ordem lá dentro. Vou colocar um 2 aqui, ó. E... de novo aqui, o add ele não retorna nada. Só que aí quando a gente vai ver o M2, o 2 está aqui, ó. Tá aqui no meio do conjunto. E basicamente é isso que a gente precisa ver de conjunto. E com isso a gente finaliza, né? A nossa aula 9 aí de operações de coleções, os métodos dos nossos containers. Beleza? Obrigado aí pela paciência de quem assistiu até o final. E a gente se vê na aula 10. Até lá!